E eu estou muito feliz, cara, muito feliz de estar aqui de novo. É um convite do pastor Alex. É sempre um privilégio você compartilhar a palavra de Deus. E eu vim pensando nisso, né? Além de ser um privilégio compartilhar a palavra de Deus, eu quando vou a um culto, eu sempre procuro elevar a minha expectativa, sabe? Porque quando eu vou ao culto, eu vou ouvir o quê? A palavra de Deus, não vou ouvir uma pessoa. A pessoa está abrindo a Bíblia para proclamar o Evangelho. Eu creio que é assim que a gente tem que se mover em Jesus, não em religião, mas na fé no Senhor Jesus, na pessoa de Jesus. Elevar a expectativa que nós vamos ter um encontro com a pessoa de Jesus. A partir do momento que a gente sai da nossa casa, a gente vai para um lugar cultuar, a gente vai cultuar um lugar, a gente não cultuar um pastor, um padre, seja qual for a denominação. A gente cultuar um Deus vivo. Então a gente tem que elevar nossa expectativa para ouvir um pouco mais do Senhor, amém? Quem que está animado para ouvir alguma coisa de Deus? Amém, glória a Deus. Irmãos, hoje eu vou procurar trazer uma mensagem para vocês e o tema é o que pensar, baseado em um ministério. Como eu disse aqui, a gente vem cultuar a Deus, mas a gente tem que enaltecer pessoas que fazem o trabalho do Senhor, né? Que entregam a vida, como o Marcão disse, pessoas que chegam ali, eu quero me propor a servir no ministério, para servir, não à igreja, servir ao Senhor. E a gente tem que enaltecer. E eu vou pedir para vocês abrirem suas Bíblias em Filipenses 4:8. Eu vou falar no final a quem eu vou fazer referência sobre o ministério, Filipenses 4:8. Então é assim, o momento que a gente vem passando, eu creio que 2 anos aí terríveis, né, de doenças, confusões, já não bastava o que tinha no passado, de guerras políticas, e agora uma doença que vem assolando a nossa vida e parece que não vai acabar nunca. Quando é Covid, é gripe, quando não é gripe, você não pode nem ficar resfriado mais. Você fica resfriado, você espirra, o cara já quer levar você para a UTI. Então, está bem difícil. O que pensar, né, num momento desse? O que pensar? Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, antes de a gente se aprofundar nesse Filipenses 4:8, eu vou me aventurar aqui, ser ousado, e nós lermos aí o capítulo 4 de Filipenses, do verso 1 ao 9, para a gente entender o contexto em que Paulo disse isso para a igreja. Paulo, ele fez recomendações à igreja de Filipenses. A igreja de Filipenses, essa carta aos Filipenses é a carta da alegria. Os filipenses traziam muita alegria ao apóstolo Paulo. Ele escreveu essa carta em um momento muito difícil. Aliás, ele só teve momentos difíceis, né? Após sua conversão. Ele estava preso, sendo muito oprimido. E mesmo assim, a Bíblia diz que a igreja de Filipenses sempre esteve ao lado dele, suprindo tanto em comida como em oração, sendo presente na vida e no sofrimento de Paulo. Então a gente vai tentar discorrer nessas recomendações que Paulo faz a essa igreja amada, que trazia alegria a ele. Então vamos ponto a ponto, bem rapidinho, até a gente chegar no versículo 8. Diz assim, começa capítulo 4, versículo 1. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Olha aqui como Paulo já começa a sua carta dizendo do seu amor àquela igreja, aquelas pessoas que ele plantou aquela igreja. Ele diz assim: irmãos, vocês são muito amados e saudosos, vocês são a minha alegria. Ele preso, ele lembrava dessas pessoas e sentia alegria. E são a minha coroa. É incrível que essa palavra coroa aqui é a coroa que ganhavam aqueles atletas que participavam de uma prova e eram vencedores. Ele diz: vocês me fazem sentir vencedores. Vocês me fazem sentir que vale a pena. Isso me traz alegria.
Paulo ele é estratégico e diz para aquela igreja que independente dos problemas, de tudo que ela está passando, a gente vê lá no capítulo 2 e no 3, que haviam falsos profetas, pessoas que pensavam só em si, ele diz, igreja, vocês são minha alegria, minha coroa, permanecei firmes no Senhor, firmes na verdade. Mesmo passando por essas perseguições, ele diz permanecer. Esse permanecer à igreja é uma ordem. É uma ordem. Ele diz, isso aí é uma determinação. Eu não estou pedindo, vocês têm que permanecer firmes no Senhor. Porque se vocês não permanecer, vocês vão cair na cilada do inimigo. E vocês são muito amados, vocês são um motivo de alegria. Versículo 2 e 3. Olha a inteligência de Paulo. Eu li tantas vezes isso para passar para vocês, que a gente fica até surpreendido. Como ele muda o contexto de como falar para uma igreja, para uma instituição, para várias pessoas, e quando ele vai falar individualmente. Ele diz, versículo 2 e 3, rogo a Evódia e rogo a Sintique, 2 mulheres, pensem concordemente no Senhor. Aqui você vê como ele muda. Quando Paulo vai se dirigir à pessoa, ele não ordena, ele pede. Ele fala, gente, por favor, não é assim que vocês devem se sentir, não é assim que vocês devem viver. Vocês devem pensar concordemente no Senhor. Provavelmente, as duas creem no mesmo Deus. No versículo 3 diz, a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Quer dizer, em algum ponto da caminhada de fé delas, elas se separaram. Tipo assim, eu estou aqui no louvor e está a minha irmã aqui cantando. Se ela cantar, eu não participo do louvor. Eu vou participar eu com a minha turminha do outro lado. Então, onde Evódia estava, Sintique que não estava. E elas criam no mesmo Deus. E elas foram muito importantes para o apóstolo Paulo no crescimento do Evangelho, mas em algum momento houve uma ruptura. E por que Paulo mudou a estratégia para falar individualmente? Porque às vezes é muito mais fácil, e é mesmo, você exortar uma pessoa em amor e falar, eu oro para que você mude esse seu jeito de pensar, do que você chegar e falar, se você não mudar, você entendeu, na força. Ele tinha até poder para isso, ele tinha autoridade para isso, mas ele tinha inteligência para saber que não era assim que ele ia conseguir restaurar a vida daquelas pessoas. Aí ele diz no versículo 3, a ti, fiel companheiro de jugo. Não, aqui não, a Bíblia não diz quem é, provavelmente um pastor que ele deixou lá, cuidando daquela igreja. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntos se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. O que acontece? Cada uma buscando o seu interesse. No capítulo 2, ali para trás um pouquinho, diz assim no versículo 3 dos próprios Filipenses, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Isso se perdeu em algum momento entre elas. E o que acontece? O que Paulo diz aqui, a ti, fiel companheiro de jugo, intervenha, ande com elas, exerça sobre elas o ministério da reconciliação. Irmão, o que é isso? Ministério da reconciliação. Quantas vezes nós não vemos amigos, casais, igreja, tudo se quebrando, e a gente procura tomar um partido. Não, afinal de contas, esse cara aqui ele é tão bom, o outro não presta. O outro não presta. Mas você se esquece que Jesus morreu por todos eles, por todos nós. Você presta alguma coisa perante um Deus santo? Então, por que a gente toma partido? Então, é muito importante se levantar pessoas que exerçam a reconciliação no seu casamento, no seu trabalho, na sua igreja, na sua congregação, aonde você estiver. É muito importante ter a pessoa que ouça os dois lados sem julgar e procure juntar os dois lados. E é aqui isso que Paulo diz, e ele exorta com doutrina, isso é incrível. Isso é incrível. Porque ele diz assim, cujos nomes se encontram no livro da vida.
que ele está dizendo? É a doutrina da salvação. Está dizendo, vocês são salvos. Quer dizer que vocês aqui, no serviço a Cristo, no serviço da igreja, estão se bicando e querem ir para o céu junto? Não faz sentido. Não faz sentido. Querer andar separado e querer ir para o mesmo lugar. Isso é totalmente contrário à doutrina da salvação. Amém? Vamos caminhando. Aqui também, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Maravilhoso esse versículo. Alegria é a marca daquele que crê em Jesus Cristo. Alegria é diferente você ser alegre de você estar alegre. Estar alegre é consequência de alguma coisa que acontece. Eu estou feliz porque eu joguei futebol, fiz 3 gols, meu time foi campeão. Ou eu estou feliz independente da circunstância. Sabe aquela pessoa que tem motivos para ficar chateada? Claro que tem. Mas se você vai conversar com ela, e aí, cara, como é que tá? Caramba, não, mas Deus é maior, cara. Eu creio que Deus tem um propósito na minha vida e eu não vou me largar disso. Isso é ser alegre no Senhor. Diferente de estar alegre. Isso aqui é uma ordenança. Isso é uma ordenança. Isso não é uma opinião do apóstolo. Ele está ordenando, você que crê no Senhor, seja alegre, não esteja alegre. Amém? Glória a Deus por isso, você crê nisso. Então por que a gente, como crente, às vezes, é tão moribundo, fica tão, nossa, como é que está a sua vida? Ah, está como Deus manda. É difícil, irmão. Como não fosse difícil viver é muito chato, cara, viver é difícil mesmo. Mas o discípulo diz, seja alegre. E ele tem propriedade para dizer, porque Paulo, preso, açoitado, meia-noite estava cantando louvor e adoração ao Senhor. Preso, açoitado, ele diz, sejam alegres. Não é uma condição, vocês têm que ser alegres. Porque o motivo da sua alegria não está aqui, está no céu. E o Senhor vai te levar para lá. Essa vida medíocre que você leva. Você pega o Covid hoje, amanhã você já não está aqui. Olha como a vida ficou mais ressignificada, né? Por causa de uma doença, precisou despertar. Acho que a gente está vivendo um momento que Deus está querendo falar claramente algumas coisas para nós. Mesmo nós, como pessoas que creem, hein? Cara, você crê tanto, você vive tanto por você mesmo, você está numa soberba tanto espiritual como no seu dia a dia, que eu vou te mostrar que não é assim. A vida não é assim, cara. Desliguei um botão ali, o mundo vira uma bagunça. Só desligar um botão, só apertar ali um parafusinho da sua vida, descontrola inteiro. E Paulo diz, então, independente disso, seja alegre. Amém? É uma alegria cristocêntrica. Tem uma pessoa que te traz alegria. E a pessoa é o Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Vocês estão muito desanimados, gente. É para estar alegre. Bom, agora, essa outra palavra também, que eu procurei entender o sentido dela. Versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. O que é moderação? Moderação é disposição amável para com outra pessoa, a despeito do seu direito. Irmão, que palavra incrível. Então, moderação não é só, é também, você é uma pessoa ponderada, que pensa antes de falar, antes de agir, isso. Mas aqui, esse sentido aqui da palavra moderação, é uma disposição para outra pessoa, a despeito do que você tem direito. Isso é terrível para o homem, isso é terrível para a gente. O ter razão é muito importante para mim e para você. Eu quero ter razão. Quando eu vou discutir um fato, a razão tem que ser minha. E aqui, Paulo diz que a minha moderação tem que ser vista por todos os homens. E perto está o Senhor. Então, essa moderação, eu fui procurar alguns significados. Aristóteles, um filósofo grego, diz que essa palavra significa uma pessoa mais do que justa. O que seria mais do que justo? É uma pessoa que abre mão de exercer a justiça por misericórdia. Olha que coisa, querido.
ela vai além do direito que ela tem, até por lei, para exercer misericórdia. Um exemplo claro é Jesus, João capítulo 8, quando levaram a Jesus a mulher que foi pega em flagrante adultério, fala, então, a lei diz que tem que apedrejar e estava errado? Não, a lei dizia, tem que apedrejar. O que Jesus fez? Exerceu misericórdia. Ele salvou aquela vida a despeito do direito que ele tinha. O próprio Filipenses diz assim, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus. Eu sou Deus, eu sou o Criador, eu sou o Verbo, mas eu não vou usar isso, eu vou usar misericórdia. Irmão, isso é pesado, porque a gente como crente, pessoa que crê, a gente já não usa, aí a gente exige do mundo, fica terrível, né? Eu vi até uma frase, abrindo um parênteses, né? Que dizia assim, sabe por quê? Tem pouco de Jesus nas ruas, no mundo e nas igrejas? Sabe por que tem pouco de Jesus e das igrejas no mundo? Porque tem muito do mundo na igreja. Então é terrível isso. A gente está começando a ficar muito sobrecarregado com pensamentos que vêm de fora. E a gente traz esse pensamento de fora aqui para dentro. E a gente quer exercer a nossa religião evangélica baseada no que a gente faz lá fora e adapta toda essa palavra ao que eu quero viver, como religião e como fé. E não é isso que Jesus fez. Ele abriu mão de ser o próprio Deus, para que a gente estivesse aqui sentado hoje. Glória a Deus. Amém. Quinto ponto, esse é pesado. Tem tudo a ver com o pensamento. Não andeis ansiosos, versículo 6, de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, diz que a ansiedade, mais de 50% das pessoas que são atendidas em hospitais é por ansiedade. Inclusive eu fui um deles. Eu fui no médico e ele disse que eu tenho uma ansiedade boa. Eu falei, existe coisa boa na ansiedade? Ele me explicou lá. Isso é uma outra coisa. Mas, se Paulo escreveu isso há 2000 anos atrás, então a ansiedade já é uma coisa recorrente do ser humano. E o que Paulo está dizendo aqui? Não andeis ansiosos de coisa alguma. O que é a ansiedade? A ansiedade tem a ver com pensamentos e sentimentos. Coisas que eu penso a respeito de coisas que eu não tenho domínio e eu quero ter domínio. A gente está falando em voz alta, Senhor, eu não entrego o caminho ao Senhor. Eu não entrego. Por quê? Porque eu quero saber como resolver esse problema antes do Senhor. Porque eu não creio que o Senhor tem o melhor para mim. Terrível isso. Terrível isso. Falou, não andeis ansiosos. Ansiedade, assim, eu olho para as coisas e tiro os olhos da grandeza de Deus. Eu olho para tudo que está acontecendo. Quem aqui já não fica ansioso por causa de trabalho, por causa de falta de dinheiro, doença? Tudo traz ansiedade. Porque a gente, como ser humano, a gente quer ter domínio das situações e das coisas. A gente quer saber o que vai acontecer e como vai acontecer. Esquece do propósito durante o que está acontecendo. O propósito de Deus é sempre maior. Tanto que é mais barato. Às vezes você fica muito ansioso para que uma coisa, para aquela solução, e não vê luz no fim do túnel, e de repente aquilo nem acontece. Aí você está desgastado, acabado, nervoso, e não usou aquele processo para edificar a sua vida, de restaurar a sua relação aqui. Porque é isso que Deus faz. Ele põe as situações na minha e na sua vida, para que a nossa relação aqui de oração, de busca, de joelho dobrado, ela aumente cada vez mais. Porque eu sei o que vai acontecer amanhã, para que eu preciso de um Deus? Me explica isso. Vou no cartomante,
Ele me diz tudo que eu quero ouvir, do jeito que eu quero, tudo vai dar certo. Entendeu? É bem mais fácil. Para que eu preciso de um Deus que quer se relacionar comigo? Eu não quero relacionar. Eu quero saber como é que vai ser a minha vida. E eu quero que dê tudo certo. A gente é muito egoísta, irmão. Lendo isso daqui, eu vi o quanto eu sou egoísta. Quanto eu sou egoísta. Deus nos livre disso, que essa palavra corte nossos corações. Só que Paulo, ele dá a doença, ele mostra a doença para nós, mas ele já dá um remédio. Falar a doença é essa, ela é pesada e é difícil, mas tem um remédio. Porém, sejam conhecidas diante de Deus. Ele não está falando conhecidas diante do seu amigo, do seu pessoa de confiança, do seu irmão, do seu cônjuge, de nada. Seja conhecida diante de Deus. As vossas petições, pela oração, pela súplica, que é a mesma coisa que petição, com ações de graça. Irmão, essa palavra aqui, oração, ela está atribuída à adoração. É uma oração de adoração pelo que Deus é. Ele fala assim: você quer um remédio para a ansiedade? Exalta quem Deus é. Descobre quem Ele é. Saiba como Ele age. Veja tudo que Ele faz. Irmão, arrepia falar isso. Aí você pega e vai orar. Fala, eu entendi. Adoração. Senhor Deus Criador dos céus e da terra. Deus onisciente, onipresente. Deus de todo louvor. Deus de toda a criação. Deus que sabe o meu caminhar, o meu se levantar. Sabe o meu pensamento. Um Deus que cuida de mim, que me carrega em seus braços. Que adoração. Aí você termina essa adoração e fala, mas eu estou ansioso. Acabou, cara. Acabou com a oração. Fala, se Deus é tudo isso na sua vida, que sentido tem a ansiedade? Já não cabe mais. Não cabe, por quê? Não fecha a conta. Se você conhece esse Deus que você adora tanto, é impossível a ansiedade entrar no meio disso tudo. É impossível. O Deus do Salmo 139, que sonda e te conhece, se você conhece mesmo e se aprofunda em conhecer esse Deus, é impossível você não lembrar de Deus no momento da dificuldade e no mesmo momento da alegria, em todos os momentos da sua vida. E falar ansiedade, não tem espaço para você, cara. Deus é muito grande, Ele é muito grande, Ele ocupa cada espaço meu, a ansiedade não vai caber aqui. Glória a Deus por isso. Amém, esse é o remédio. Ele diz, pela oração, pela súplica, que são as petições, e com ações de graças, agradecendo, coração agradecido. O coração agradecido é o coração que agradece independente de circunstância. Eu tenho um grande amigo que está aqui hoje, que é o Cezinha, está ali no canto, é um cara que eu amo muito, e ele é um cara trabalhador, digno, corre o dia inteiro e ele vai lá tomar um café. E aí, como é que tá as coisas? Oh, não, tá difícil, tá, mas eu só agradeço, tá bom demais, vamos que vamos, tô com saúde. Que exemplo, irmão. Que exemplo, irmão. E vou te dar um toque, hein? Não é crente, não é batizado, não é religioso, não. Ele ama Deus, ele tem um contato com Deus. Porque a gente às vezes acha que coloca Deus numa caixinha e acha que ele tem que ficar dentro daquela religião. Vídeo que aconteceu, vou abrir um outro parênteses, com Pedro, João e Tiago, quando Jesus foi lá, encontrou Moisés em glória, tal, eles falaram, vamos fazer aqui uma tenda, Senhor, e vamos deixar o Senhor aqui, porque é aqui que o Senhor tem que ficar, nessa caixinha. E Deus estava falando, não, eu estou dentro de você, não importa onde você esteja. Eu vou estar ali, vou estar lá fora. Eu estou mais lá fora do que aqui dentro. Você não está entendendo. Eu não vim para ficar dentro de prédio. Não vim para ficar aqui dentro. Eu quero estar lá fora com você, amém? Então, irmão, a gente tem que ter um coração agradecido. Coração agradecido, onde a ansiedade não vai ter espaço. Porque eu vou estar ansioso pelo amanhã, por um Deus que me dá o que comer, o que beber, cuida da minha saúde, as minhas vestes. Ele se preocupa com cada detalhe da minha vida. Glória a Deus. Vamos chegar, finalmente. Faltou o versículo 7, importantíssimo. Aí diz o versículo 7, a paz de Deus,
que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você viu a doença, a ansiedade. Paulo deu o remédio, que é a adoração e a exaltação de quem Deus é. Você conhece tudo isso. E a paz do quê? Sua? A paz que o mundo dá? Não. A paz de Deus que excede todo entendimento. Irmão, você nunca vai conseguir entender isso. Eu tive dificuldade no começo. Se você vê pessoas que têm uma intimidade com Deus e está com a vida tudo lascada. Tudo lascada, literalmente está arrebentado. E a pessoa está lá firme, cara, um sorriso no rosto, sabe? Acorda disposto e vamos para mais um dia. E você que tem uma vida relativamente confortável, acorda, nossa, mais um dia de trabalho, tão chato, vou encontrar aquela pessoa. Irmão, Jesus disse que vocês vão como ovelhas para o meio de lobos. É isso aí que vai acontecer. Se você crê num Deus que vai te deixar numa situação confortável, aqui com um ventiladorzinho, ouvindo a Bíblia, ouvindo o Rony, que é amigo de vocês, você está crendo no Evangelho errado. O Evangelho é você largar a mão de quem você é. E largar a mão do que você quer. Entre outras coisas, é confortável. Confortável não existe para crente. Paulo está aí, exemplo, foi confortável a vida dele? Tanto que a primeira promessa que Paulo teve após sua conversão foi: vou mostrar o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Primeira coisa. Quer dizer, tinha tanta coisa, né, para Jesus dizer, falou, não. Agora ele vai entender o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Deus é muito, que Deus chato, né? Ele quer que eu sofra. Não, Ele quer que você entenda tanto quem Ele é. Que esse sofrimento já não vai fazer sentido para você, porque tem um objetivo, um foco pelo qual você viver tudo aquilo. Esse viver é Jesus. Eu sigo para o alvo, sabe? E o alvo é Ele. Então as circunstâncias vai ser difícil. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a tua vara e teu cajado me consolam. É isso. Vai tropeçar, tomar um aqui, outro aqui embaixo, e vamos que vamos. E glória a Deus, é isso aí. Alegria. Pode ser leve, irmão. O que eu quero dizer para vocês, pode ser leve. Não precisa ser tão difícil assim, pode ser leve. E finalmente, em que pensar? Filipenses 4:8. Como disse, essa mensagem é totalmente inspirada em uma pessoa que congregou aqui entre nós, no meu começo aqui, na juventude. Quando eu comecei aqui, fui muito bem acolhido por pessoas como Marcos, a Elô. Ela se chama Ana Márcia Mendes Castilho, Naná. Ela é casada com Luiz Castilho, tem 2 filhinhos lindos, um casal, que é o Joãozinho e a Esther, e com os quais a gente tem o privilégio de ter uma amizade. A gente sempre se encontrava, de ano em ano, 2 vezes, ela e a Vânia combinavam, a gente ia para lá, com a casa deles, eles são de Jundiaí, e a gente ia para a casa deles e para a nossa. E ela começou um ministério chamado Filipenses 4:8, tudo escrito, sem o número. Eu indico demais, porque essa mensagem veio ao meu coração para entender por que o ministério dela chama-se Filipenses 4:8. E por que Filipenses 4:8? Que ligação tem com ela e com esse ministério, para a glória de Deus, não para a glória dela, amém? Não estou aqui exaltando a pessoa, estou exaltando o nome do Senhor através do que ela faz. E é isso que nós devemos ser, irmão. O que eu vou dizer aqui, exaltando o nome do Senhor pelo que ela faz, é o que nós devemos ser. Então diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso, o quê? Pensamento. Quer dizer, deixa a ansiedade de lado, exalta quem Deus é e pensa nisso tudo. Só que aqui eu encontrei um problema muito grave. Primeiro, vamos entender. Pensamento.
É aquilo que é trazido à existência através da atividade intelectual. Então, o pensamento é uma coisa que é trazida à existência através da atividade intelectual. Tanto para o bem, quanto para o mal. Só que temos mais um problema. Eu sendo bondoso, 80% do que a gente pensa é para o bem, não para o mal. Porque a gente não tem tempo de pensar em Deus. A gente não tem tempo. Afinal de contas, vai viver a vida aí fora, para ver como é que é, corrido. Vai lá na loja trabalhar, tem que pagar a multa, consertar carro. Não dá para pensar em Deus. Então, mas o problema maior é que o homem tem que pensar em Deus para viver. A gente já viu aqui. Exaltar Deus pelo que é, tem que conhecer Ele para exaltar Ele. Só que o homem, separado de Deus pelo pecado, lá em Adão, ele não consegue mais viver pensando isso, porque ele tem que perder o tempo dele pensando nele. Aí a gente vive essa vida medíocre que a gente vive, porque Adão, o pensamento dele qual era? Me diz, irmão, era só Deus. O pensamento de Adão era Deus. Ele cuidava das coisas que quem criou? Deus. E ele tinha plena ciência de quem criou aquilo foi Deus. Deus o visitava toda tarde. E ele exaltava, eu imagino Adão fazendo um cafezinho para Deus, um pãozinho caseiro. Falei, Deus, como isso é maravilhoso, né? Hoje eu fui lá dar o nome para 2 bichos que eu nunca vi na vida. Como é que o senhor faz um bicho daquele, Deus? Você entendeu? A cabeça dele, a mente, era só Deus. Mas quando isso se separou, a mente do homem virou só eu. Por que Paulo, quando deixou a igreja de Filipenses, virou essa bagunça? Porque aquelas pessoas que também criam em Deus, como nós aqui, começaram a crer em si mesmo. Eu creio que eu posso fazer o melhor para Deus, o outro crê que ele pode fazer o melhor para Deus. Um crê que é o melhor pregador, o outro crê que é o melhor pregador. O outro é o melhor evangelista, o outro é o que toca melhor no som. Irmão, se a gente é corpo, ninguém é melhor que ninguém. A gente é corpo, a gente é um só. Se o dedinho querer ser mais do que o cabelo, não vai dar certo, eles não conseguem nem conversar. Eles nunca nem se viram. Você já viu alguém coçando a cabeça com o pé? Tem gente que é contorcionista, né? Mas, então, pensamentos separados de Deus, conforme a minha percepção do que é o melhor no mundo, e não do que Deus tem para mim. É isso que me traz ansiedade, isso me traz separação, isso que me traz intriga, isso que me traz medo, insegurança. O que mais? Pode falar mais. Que é tudo que é inerente a nós, e nós que estamos aqui dentro. Você imagina o cara que está aí fora, que não conhece nada, uma vírgula do que Deus é. Então é assim, viver os pensamentos de Deus, como diz Jeremias lá, 29, que Ele sabe os pensamentos que tem sobre mim. Eu falo, sou eu que sei o pensamento que tenho sobre vós, diz o Senhor, sou eu. Então, descansa. Eu tenho pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Mas sabe o que Deus está dizendo? Não é o fim que você deseja, é o fim que você deseja conectado comigo, sabendo quem eu sou, o que eu fiz, o que eu posso fazer. Aí você pede, porque você sabe o que eu quero para a sua vida, aí ela acontece. Aí você perde a ansiedade, porque sabe que Deus vai te dar o melhor. Senhor, eu estou doente, será que eu vou morrer? Não sei. Eu não tenho essa resposta. Mas a resposta que eu tenho é assim, eu creio que Deus tem o melhor. E ponto. E eu vou glorificar o nome dele até o fim. Esqueço o nome da irmã, cara, que vocês puderem me ajudar, que faleceu aqui com câncer na língua. Bebelzinha. Uma irmã da nossa igreja, incrível, da família Tomé, teve um câncer linda em todos os sentidos, linda em aparência e linda como luz do Espírito Santo, sabe? Ela com câncer na língua, dentro do hospital, não podia falar mais, restaurou um casamento. Restaurou um casamento, um pedaço de papel e uma caneta.
e falando do amor de Jesus. Não faz isso, não é assim, vocês têm que crer, orem juntos e tal. Ela estava preocupada se ela ia morrer ou não, irmão? Sabe o que é isso? É a paz de Deus que excede todo entendimento. Que exemplo de paz de Deus que excede o entendimento? Você está lá no leito de morte, mas você não está olhando para o leito de morte, você está olhando para Deus, cara. Cara, é surreal, é absurdo que Deus me dê essa fé, é isso que eu oro. Que Deus coloque isso dentro de mim, que isso seja verdadeiro em mim e em você, para que a ansiedade suma e que a glória de Deus apareça no lugar. Amém? Então, Salmo 1 diz assim, esse salmo é bem conhecido, mas eu vou ler aqui para vocês. Salmo capítulo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho, no pensamento dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, dos que alopram tudo aí. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita, pensa, de dia e de noite. Ele está falando assim, bem-aventurado, feliz, alegre, contente, é o cara que consegue se desconectar disso tudo, e sua mente está virada para a lei do Senhor, para a Bíblia, para a palavra, para o Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Ele diz, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo, olha o processo, que talvez você esteja passando e está reclamando. Fala, a semente vai estar plantada, você está conectado, tem o processo, e no seu devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Porque vai dar tudo certo? Não, porque é para a glória de Deus, e para a glória de Deus tudo é bem sucedido. Para a religião só é bem sucedido o que dá certo, para Jesus é o que é para a glória dele. Irmão, isso é tão escancarado na Bíblia, que às vezes parece que salta daqui e vem me dar um murro. É demais. Então eu pergunto, em que pensar? Se a Naná estivesse aqui, eu ia perguntar, Naná, eu estou sacando o que você está querendo dizer. Em que pensar? Vou ler bastante Bíblia, hein, gente? Está terminando. Fica frio que está terminando. Colossenses capítulo 3 diz assim, portanto, de tudo que a gente ouviu, se fossem ressuscitados, você crê mesmo, juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Para de olhar para as coisas daqui, olha para lá. Pensai nas coisas lá do alto, não daqui da terra. O que eu vou fazer? Como eu vou fazer? O que vai acontecer? Será que vai resolver? Será que eu não vou? Será que eu vou ganhar dinheiro? E a casa? E o carro? Ele está falando, para de pensar nisso. Porque morrestes e a vossa vista está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quer dizer, você crê em Jesus, a sua vida está oculta em Deus. Por isso que Paulo fala, seu nome está escrito no livro da vida. Você já morreu e você já está lá. Deus é atemporal, na realidade de Deus eu já estou lá. Não é louco isso? Eu já morri e eu já estou lá, vivendo agora, porque Ele já me vê lá. Isso é maravilhoso. E ele diz assim, versículo 5, eu vou pulando aqui, Você não pensa nas coisas do alto. Faz morrer o seu pensamento. Qual é o meu pensamento separado de Deus? Fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus. Está dizendo, despojar disso aí. Seu pensamento não pode ser mais esse. Você tem que pensar, Salmo 1, na sua lei, medita, de dia e de noite. E você se despoja, vai se limpando. Segunda-feira já vou pensar assim, já vou estar limpinho. Não. Isso é limpar, dia a dia. Isso aqui consegui, glória a Deus. Dia a dia, isso aqui foi embora, glória a Deus. Entendeu? É prosseguir para o alvo. Deus sabe que não vai vir tudo de uma vez. Por isso que Ele morreu por nós. Aí diz assim, versículo 2: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade. Gálatas 5:22 aqui,
de mansidão, longanimidade. Versículo 14. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Não a paz das coisas, do que você tem ou deixa de ter. A paz de Cristo. Uma paz baseada numa pessoa, Jesus. A qual também fosse chamados em um só corpo. E sede agradecidos. E último, habite ricamente no seu pensamento, em vós, a palavra de Cristo, a Bíblia. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que você fizer, seja em palavra ou em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando a Ele glória a Deus, o Pai. Amém? Irmãos, esse ministério Filipenses 4:8 da nossa irmã Naná, espero que vocês, através do YouTube ou através do Instagram, possam ouvir, se edificar. Ela ficou durante semanas fazendo lives devocionais de 1 hora. Ela criou esse grupo para mulheres no começo, só que como o grupo não é dela, é de Deus, Deus tomou as rédeas e explodiu muita gente. O Sacha faz lives junto com ela, muito edificante, é Deus puro, é ensinamento puro. E eu vou dizer que tem o versículo 9 que ninguém se tocou, mas eu não falei, deixei agora para o final, diz assim: o que também aprendeste e recebeste e ouviste e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. O que também aprendeste, recebeste e ouvistes. Eu conheço a Naná desde 2002. Conheço ela. Bem garotinha. Me recebeu aqui como todos vocês me receberam. E ela sempre foi perfume agradável de Cristo. Sempre foi. Acho que ela escolheu Filipenses, porque Filipenses é a carta da alegria. E ela literalmente é uma pessoa alegre e divertida. Tem piada para tudo. E quando a palavra de Filipenses diz: o que aprendeste e recebeste e viste em mim, é muito forte isso. Ela tem propriedade para dizer isso. Porque ela, o Luiz e os filhos refletem a glória de Deus na minha vida. E na vida de muitas pessoas. Eu louvo por pessoas como ela e pessoas como vocês, que também são filhos de Deus e me edificam, e me ensinam, me mostram um caminho perfeito. E eu quero conhecer mais desse Deus, porque que eu, longe da ansiedade, eu sei que eu vou estar seguro nos seus braços. Eu sei que eu vou estar seguro nos seus braços, porque Ele nunca me deixou. Ele nunca me deixou. E Ele não vai deixar você. Caminhar, tua direção, eu só amei.